Meu objetivo aqui esta manhã é lidar com esta questão da masculinidade e feminilidade bíblica, mas fazê-lo de uma dupla perspectiva. Uma é lidar com a questão expositiva do que a Bíblia tem a dizer sobre a masculinidade e a feminilidade. No entanto, subjacente a isso está essa oposição à masculinidade e feminilidade bíblica, que deve ser abordada. Então, o que faremos é meio que definir a oposição. Olharemos para a oposição e de onde ela vem, o que a oposição tem feito, operado e realizado, mesmo entre os crentes. Então, olharemos para a importância da exposição adequada sobre essas questões específicas à luz da oposição. E nós vamos fazer tudo isso em 4 a 5 minutos. Então, vocês precisam ouvir com atenção. Amém? Certo. Então falaremos sobre a diferença entre meninos e meninas, e há uma diferença entre meninos e meninas. Isso parece uma declaração inofensiva, certo? A diferença entre os meninos e as meninas. Mas esse conceito está sob ataque, pois há aqueles que cada vez mais querem defender não apenas as semelhanças, mas a semelhança de meninos e meninas, com raríssimas exceções. E falaremos sobre isso. Mas temos que entender os efeitos do feminismo em nossa visão da masculinidade e da feminilidade. E quando eu falo sobre feminismo, muitas pessoas têm uma imagem na mente delas do que o feminismo é, o que o feminismo lembra. E falaremos sobre o feminismo clássico. Vamos falar sobre Gloria Steinem e algumas das opiniões desses indivíduos. Mas há uma versão mais sutil desse feminismo. E aqui está o porquê. Do jardim de infância ao 12º ano, passamos 14.000 horas recebendo instrução na escola. Deixe-me dizer isso novamente. Do jardim de infância ao 12º ano, passamos 14.000 horas recebendo instrução na escola. Essas 14.000 horas de instrução são contadas se formos para as escolas públicas. E a maioria de nós aqui frequentou escolas públicas. Mesmo que nossos filhos não vão para escolas públicas, a maioria de nós foi para escolas públicas. E muitas vezes, quando eu digo isso, as pessoas dizem, por quê? Escute, eu não peço desculpas por isso. Creio que é errado que os pais cristãos enviem os seus filhos para serem educados pelo Estado. Eu creio que é errado. Eu não confio nesse antinomianismo educacional que diz, bem, escola pública, escola particular, homeschool, tudo isso é ordenado pelo Senhor. Doug lidou com isso ontem à noite, não foi? Seja o que for que o Senhor te diz para fazer. Bem, o Senhor está me dizendo, como assim? E como é essa epistemologia bíblica? Isso não é epistemologia bíblica. O que o Senhor disse em sua palavra. E um pai cristão entregar o seu filho ao Estado, especialmente a este governo anticristão, para a sua educação, é biblicamente indesculpável. Não há argumento bíblico para isso, exceto talvez aqueles que tiram Mateus 5 de contexto e falam sobre ser sal e luz. Ok, precisamos de outra sessão, só para falar disso. Mas basta dizer que não é o que Jesus estava ensinando. Quando ele está falando sobre ser sal e luz lá, ele não está tentando falar sobre escolhas educacionais. Amém? Alguém? Vejamos então o que vocês precisam saber. E há pessoas que vão dizer, ora, você frequentou escolas públicas e você está ok. Você simplesmente não me conhece. Se você me conhecesse, saberia que não estou bem. E o fato de você pensar que estou bem é um bom indicador para mim de que você não está bem. Porque se você estivesse bem, você não diria que eu estou bem. Você realmente não faria isso de jeito nenhum. Então, eu não estou bem, você não está bem, e isso não está certo. E aqui está uma das áreas em que não estamos bem. Nós todos fomos doutrinados no feminismo. Agora, na maioria das vezes, os cristãos não expressarão o tipo de visão feminista radical dos anos 60. Ouvimos em sua forma mais repulsiva. E não queremos ter nada a ver com isso. No entanto, existe esta forma. Esta é a aparência da igreja. Onde basicamente dizemos, as mulheres usurpam a autoridade dos homens porque os homens hoje em dia simplesmente não se posicionam. Isso é feminismo disfarçado. Isso é feminismo cristão. Isso é o feminismo conservador evangélico entrando disfarçado na igreja. Oh, não. Não somos feministas.
Os homens é que não dão um passo à frente. Não somos feministas. Ignorando vários problemas nessa afirmação, como a questão número 1. Uma das razões pelas quais as mulheres estão se levantando é porque feminizamos a igreja e os seus ministérios. Não diga amém, vocês deveriam dizer ai. Nós feminizamos a igreja e seus ministérios. Ora, uma das razões pelas quais as mulheres estão se levantando é porque nós feminizamos os homens. E quando as mulheres se levantam em certos contextos, os homens meio que se escondem por trás em vez de competir com as mulheres. Se você já esteve em um campus universitário nos últimos tempos, esteve envolvido em qualquer ministério dentro de um campus universitário nos últimos 20 anos, você sabe disso. Ninguém precisa te dizer isso. Simplesmente vá para uma faculdade local e entre em um ministério cristão nessa faculdade local e ao entrar peça a eles para te mostrar fotos dos seus líderes. A esmagadora maioria deles será do sexo feminino. Por quê? Porque os homens não se levantam? Não. Porque esses homens foram feminizados. Esse ministério foi feminizado. E porque uma vez que essas mulheres começam a se estabelecer dentro dessa liderança, esses homens feminizados sempre recuarão em vez de abordar, contradizer ou confrontar qualquer uma dessas questões de uma perspectiva bíblica. Então, isso é feminismo disfarçado. E também é uma mentira flagrante. Não é por isso que as mulheres usurparam os papéis e a autoridade dos homens. Não foi que, de alguma forma, na década de 60, Friedman e Steiner e essas feministas radicais olharam para fora e disseram: quer saber o que eu simplesmente não entendo? No início, os homens apenas assumiram e cumpriram seus papéis, mas agora, na década de 60, eles simplesmente não estão fazendo o que costumavam fazer. Penso que é melhor. Não foi isso que elas fizeram. As feministas radicais não estavam respondendo aos homens fracos. Na verdade, as feministas radicais estavam respondendo aos homens fortes. Escute aqui, se puder, isto é do Wendy McElroy, em seu livro O Casamento e a Família, um campo de batalha ideológico. Para a feminista sexualmente correta, o casamento oprime as mulheres e a família gera o patriarcado. Ambos resultam no capitalismo, que é um não para as feministas, porque o feminismo nasce do marxismo. Mulheres casadas e felizes são consideradas patológicas e traidoras. Para justificar essa explosão de hostilidade, elas apontam para o aumento da taxa de violência doméstica, embora a violência contra as mulheres não tenha aumentado, exceto em proporção ao crescimento populacional. Vocês já ouviram esse mito? É apenas uma resposta a todo esse rápido aumento da violência contra as mulheres. Que tal esse mito? Domingo do Super Bowl. Há mais violência contra as mulheres no domingo do Super Bowl do que em qualquer outro dia do ano. É uma mentira descarada. É completamente falso. É um mito absoluto. Mas para as feministas radicais não importa, desde que elas possam se safar. Ela continua, embora a visão feminista de gênero do casamento beire o absurdo. Por exemplo, o trabalho doméstico como mais-valia. É fundamental para entender a profundidade do ódio que eles visam ao sexo mútuo heterossexual e aos homens. Isso, por sua vez, é fundamental para entender as emoções que alimentam a correção sexual. Pessoal, foi aqui que o feminismo nasceu. Não nasceu do fato de os homens serem passivos. Nasceu dos homens sendo homens. E um grupo de mulheres, um grupo muito pequeno de mulheres, principalmente em ambientes acadêmicos, que determinaram na década de 60 que elas estavam cansadas disso, que elas estavam fartas do casamento, que elas estavam fartas do patriarcado. E aqui está o que elas decidiram fazer. A mesma coisa que os radicais sempre fizeram. Controlar as instituições de ensino superior, porque se eu domino as universidades hoje, eu dominarei as escolas amanhã, porque eu estou treinando os seus professores. E se eu dominar a escola primária amanhã, porque eu treinei os seus professores, eu dominarei toda a sociedade na semana seguinte, porque todo mundo vai enviar seus filhos para mim. Foi assim que chegamos a essa situação de feminismo radical. Essa crítica feminista liberal contra a família começou na década de 60. A obra central de Friedman, A Mística Feminina, foi publicada em 1963. Friedman argumentou que as mulheres americanas daquela época eram escravizadas pela domesticidade e definidas por seus papéis de mãe e esposa. Contudo, ela chamou a família, ouça isso, de um campo de concentração aconchegante. É a visão dela da família. Um campo de concentração aconchegante.
O objetivo dela não era eliminar o casamento. Ela queria apenas que as mulheres investissem em mais da vida, para que elas pudessem se realizar fora do casamento. Isso soa familiar? Isso lembra qualquer um de vocês, como eu, que tem uma filha, que é uma jovem, que não está na faculdade se preparando para ser um homem. Porque você é questionado. Oh, sério? Quantos anos você tem? 19? Sério? O que você está fazendo? Você está na faculdade? Não, estou estudando em casa. Oh, sério? O que você vai fazer? Ora, espero ser esposa e mãe um dia. Sim, mas o que você quer fazer? De onde vem esse questionário? Essas perguntas vêm da Friedan. Essas perguntas vêm do feminismo radical. É daí que surgem essas perguntas. Essa é a fonte disso. E é uma versão amena do que estava acontecendo na década de 60. Ouça isso, da Gloria Steinem. O patriarcado requer violência, ou a ameaça subliminar da violência para se sustentar. A situação mais perigosa para uma mulher não é um homem desconhecido na rua, ou mesmo um inimigo em tempo de guerra, mas um marido ou um amante no confinamento de sua própria casa. Mas o que dizemos? Oh, não, 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 não. Os homens não se posicionam. E é por isso que vemos mulheres usurpando autoridade e papéis. Nada poderia estar mais longe da verdade do que isso. Isso é uma mentira. Não é apenas uma mentira, é uma mentira ilusória do inimigo. O que essa mentira ilusória nos deu? Tem gerado os efeitos práticos do feminismo. Temos garotas masculinizadas. Já disse muitas vezes que não criamos mais mulheres. Estamos criando homens que são biologicamente capazes de ter filhos, certo? Temos garotas masculinizadas. Não estamos mais escandalizados por mulheres que não estão apenas nas forças armadas, em funções de apoio como enfermeiras e assim por diante. Não, não estamos mais escandalizados por mulheres que são pilotos de helicópteros de ataque. Mulheres que são pilotos de caças a jato. Mulheres que estão lutando e sendo treinadas como soldados de linha de frente e guerrilheiras. Nós estamos escandalizados com isso. Quando vemos o número de mortos regressando do Afeganistão e do Iraque, isso inclui mulheres, algumas das quais são mães que amamentavam e foram tiradas dos bebês para irem para a guerra. Não nos escandalizamos mais com isso. Meninos feminizados. Meninos feminizados. Meninos que não são másculos. Que não se sentem livres para serem másculos. Garotos que tomam Ritalina porque não ficam quietos e agem como garotas. Casamentos adiados e confusos. Casamentos sendo adiados intencionalmente, cada vez mais e mais do que nunca na história. Os papéis do homem e da mulher no casamento estão sendo trocados, em vez de confiar na suficiência das Escrituras e voltar à Palavra de Deus para descobrir quais são os nossos papéis como maridos, esposas, mães, pais, e tentamos negociar essas coisas entre nós e reinventar a roda, por assim dizer. Taxas de natalidade decrescentes. Intimidade relacionada a isso está o aborto. A propósito, por que estou colocando o aborto e a queda nas taxas de natalidade no contexto do feminismo radical? Lembre-se, o objetivo deles é igualitarismo. Não há diferença entre meninos e meninas. Mas, gente, qual é a diferença inegável entre meninos e meninas, especialmente quando os dois se juntam? Um deles engravida e o outro, nem tanto. Então, se você realmente quer igualitarismo e eliminar as diferenças entre homens e mulheres, uma das coisas que você deve fazer é permitir, pelo menos potencialmente, que as mulheres eliminem a gravidez. É um subproduto do feminismo radical.
confusão de gênero, um surto de mulheres desprotegidas, normalização dos lares monoparentais. Normalizamos isso. Não há mais escândalo. Mesmo entre conservadores convictos. Eu estava ouvindo um talk show conservador e acredito que foi o programa da Laura Ingraham. Estava ouvindo o programa da Laura Ingraham. Laura Ingraham, conservadora convicta de direita, em algum patamar à direita do Átila, ou Uno, ok? E ela tinha tirado um período sabático do seu programa de rádio e acabado de retornar. Por quê? Porque a senhorita Laura, com seu ego de solteira, tinha acabado de adotar outra criança. Não nos escandalizamos com isso. Houve uma época em que dávamos o grito se uma criança tivesse que crescer em um, entre aspas, lar desfeito. Agora celebramos isso nos programas de rádio conservadores. Normalizamos os lares monoparentais e a aceitação da homossexualidade. E de novo, pessoal, não estou falando do mundo lá fora. Estou falando daqui, entre nós. Sim, há algumas correntes mais radicais disso, como, por exemplo, Brian McLaren. Ouça Brian McLaren, isso foi no Christianity Today, que era uma publicação cristã líder. Agora, não tão líder e nem tão cristão. Francamente, muitos de nós não sabemos o que devemos pensar sobre a homossexualidade. Ouvimos todos os lados, mas ainda nenhum lado conquistou a nossa confiança para que possamos dizer que parece bom para o Espírito Santo e para nós. Isso nos afasta tanto dos liberais quanto dos conservadores, que parecem saber exatamente o que devemos pensar. Ele está falando sobre a homossexualidade. Ele é um pastor. Ele continua. Talvez precisemos de um atraso de 5 anos para nos pronunciarmos. Enquanto isso, nós praticamos o diálogo cristão orante, ouvindo respeitosamente e discordando de maneira gentil. Quando as decisões precisarem ser tomadas, elas serão reconhecidamente provisórias. Manteremos nossos ouvidos atentos aos estudiosos em estudos bíblicos, teologia, ética, psicologia, genética, sociologia e áreas afins. Ele simplesmente abandonou o barco e confessou porque está errado nesta questão. Porque ele coloca eticistas, psicólogos, geneticistas, sociólogos e outros campos relacionados em pé de igualdade com estudiosos bíblicos em relação à determinação da natureza homossexual. Assim, em 5 anos, se tivermos livres, falaremos. Se não, vamos estabelecer mais 5 anos para reflexão contínua. Afinal, muitas questões importantes da história da igreja levaram séculos para serem resolvidas. Talvez esse atraso nos ajude a resistir ao vento doutrinário que sopra furiosamente da esquerda e da direita, para que possamos esperar pacientemente que o vento do Espírito estabeleça o nosso curso. Autor best-seller, Brian McLaren. Brian McLaren. Estive recentemente na Irlanda do Norte numa conferência de pastores e nessa conferência havia cerca de 100 pastores presentes nesse evento. E se você tem visto o que está acontecendo no Reino Unido, você sabe que isso é 100 pastores reunidos. A propósito, cerca de 2/3 deles eram anglicanos. Amém? Aleluia! Louvem ao Senhor. Então aqui estamos com esses anglicanos radicais em chamas, reformados e crentes na Bíblia, realizando essa conferência de pastores. Ora, quando Brian McLaren foi para o Reino Unido, mal havia edifícios com espaço suficiente para acomodar suas multidões. Eram milhares. E esse cara decidiu esperar o Espírito informá-lo se podemos ou não nos pronunciar sobre a homossexualidade. Ajude-o, Jesus. A verdadeira defesa do casamento. Todo mundo fala sobre a defesa do casamento e dos atos do casamento e todo esse tipo de coisas que carecemos e que precisa acontecer. A todas essas pessoas que estão pressionando por uma ação política sobre a questão do casamento, e se simplesmente mobilizarmos os cristãos,
Ora, se temos cristãos que preferem ouvir Brian McLaren a qualquer tipo de exegese bíblica, como será quando forem mobilizados? Amém? Se a esmagadora maioria deles foi doutrinada por essas instituições educacionais, feministas, radicais, esquerdistas, neomarxistas, como será quando mobilizarmos os cristãos? A verdadeira defesa do casamento não é um ato político, porque podemos aprovar qualquer lei que quisermos, e o casamento ainda não será defendido de uma perspectiva bíblica, a menos que cheguemos à questão da suficiência das Escrituras, na definição da masculinidade, na definição da feminilidade e na definição do casamento. Ouça esta declaração do Conselho sobre a masculinidade e a feminilidade bíblica. Estamos preocupados não apenas com os papéis comportamentais de homens e mulheres, mas também com a natureza subjacente da masculinidade e da própria feminilidade. A verdade bíblica e a clareza nesse assunto são importantes porque o erro e a confusão sobre identidade sexual levam a, e aqui estão as 4 coisas. Primeiro, padrões matrimoniais que não retratam o relacionamento entre Cristo e a igreja. E isso basta. É por isso que a questão do casamento é importante. A questão do casamento é importante por uma série de razões. E há outras também. Há 4 delas que eles articulam. Mas eu quero fazer uma pausa na questão número 1. Aqui está a razão número 1 pela qual devemos defender a doutrina bíblica do casamento e os papéis bíblicos de homens e mulheres dentro do contexto do casamento. Há aqueles que argumentam, oh, não, isso é antiquado. Não, isso é simplesmente hiperpatriarcal. Não, são apenas homens que querem estar no poder e que querem estar no controle. Gente, entenda uma coisa, Jesus pensava tão bem do casamento, que quando ele decidiu pintar um quadro de como é a relação entre ele e sua igreja, ele apontou para a instituição terrena do casamento entre um homem e uma mulher como um quadro da relação evangélica entre ele e a igreja. Então, se não estamos lutando por uma compreensão correta e a compreensão bíblica do que é o casamento, aqui está o que estamos dizendo. Estou de acordo com a perversão do Evangelho. E eu não estou. Não estou de acordo com a perversão do Evangelho. Portanto, meu papel como marido, se é sobre qualquer coisa, deve, antes de tudo, ser sobre o meu anseio apaixonado de andar, viver e me comportar como o exemplo vivo e genuíno que a Bíblia diz. Meu papel é o do amor que Cristo tem por sua igreja. O tipo de amor que o levou à cruz por causa de sua noiva. Esse é o meu objetivo para a minha esposa. Se o objetivo final dela é me agradar ou agradar aqueles que observam o nosso casamento, ela está em idolatria. Por quê? Porque, em última análise, o casamento e o papel de uma mulher no contexto do matrimônio é sobre retratar sua parte desse relacionamento entre Jesus Cristo e sua igreja. Então, quando começamos a ser negligente com o texto, e aqueles de vocês que viram o debate que tive com a Margaret Feinberg na CNN, nada menos do que essa questão. Você sabe que essa é exatamente a linha que eu sigo. Ela é negligente com o texto. O problema com a Margaret Feinberg não é político. O problema com ela está relacionado ao Evangelho. Porque se começarmos a redefinir o papel dos maridos e das esposas no contexto do casamento, mexeremos com o Evangelho. Porque é um retrato vivo e genuíno. Um retrato e a proclamação da relação entre Jesus Cristo e sua igreja. É por isso que isso é importante. Em segundo lugar, costumes parentais que não treinam os meninos para serem masculinos e as meninas para serem femininas. Por que isso é importante? Isso é importante apenas porque, quando olhamos para fora, queremos ver meninos que parecem masculinos ou queremos ver meninas que parecem femininas. Não! Isso remonta à razão número 1. Garotos têm que ser masculinos. Por quê? Porque eles serão maridos que devem retratar o relacionamento e o amor que Cristo tem por sua noiva, a igreja.
garotas devem ser femininas, porque elas serão esposas e devem retratar seu papel neste drama e nessa imagem do relacionamento que a igreja tem com Jesus Cristo. É por isso que é importante, entre outras coisas. Em terceiro lugar, as tendências homossexuais e as tentativas crescentes de justificar as alianças homossexuais. Tendências homossexuais e tentativas crescentes de justificar as alianças homossexuais. Em quarto lugar, padrões de liderança feminina antibíblica na igreja, que refletem e promovem a confusão sobre o verdadeiro significado da masculinidade e da feminilidade. Pessoal, mulheres na liderança das igrejas não são o que realmente acreditamos sobre os dons das mulheres. Não é sobre o que acreditamos em relação aos desejos e às paixões das mulheres ou qualquer outra coisa. É sobre a nossa compreensão da suficiência das Escrituras. É nisso que tudo se resume. É sobre a nossa compreensão da suficiência das Escrituras. Porque quando defendemos a liderança feminina na igreja, e vamos lidar com algumas delas, se tivermos tempo de olhar algumas dessas passagens, quando as pessoas estão defendendo a liderança feminina na igreja, aqui estão as duas tarefas principais que são consideradas. Número 1, há uma abordagem exegética que é considerada, e a tática exegética vai para certas passagens das Escrituras, e reinterpreta essas passagens das Escrituras. Por exemplo, não há mais homens ou mulheres, ou coisas dessa natureza, em Colossenses 3:28. Bem, vá lá e pegue passagens como essa. Reinterprete essas passagens, a fim de dar brecha para a liderança feminina dentro do contexto da igreja, particularmente anciãs e pastoras no contexto da igreja. Ora, isso é um problema porque estamos atacando a raiz da suficiência das Escrituras. Mas qual é o outro ponto? O outro ponto é este. Bem, se uma mulher se sente chamada e ela é dotada para isso, como podemos recusá-la? Adivinha o que acabou de acontecer? Você minou a suficiência das Escrituras no outro extremo. Em um extremo, podemos interpretar a Escritura da maneira que quisermos, a fim de chegar ao fim desejado. No outro extremo, as Escrituras são indiferentes se você tem paixões e dons. Paixão e dons anulam as Escrituras. Eu ouço isso o tempo todo. E daí, se uma mulher tem paixão por... E se eu tenho paixão por poligamia? Isso faz com que se torne certo? Eu tenho uma paixão por algo, cara. Simplesmente quero várias esposas. É uma paixão. Por quê? Você se sente como se fosse dons? Não. Quero dizer sim, cara. Eu me sinto animado. Veja, eu poderia... Sim. Sou dotado nessa área. Vamos lá. O que há de mais nisso? Eu sou apaixonado, eu tenho dons. Vejamos, nós rimos. Mas quando se trata de pastora, não rimos mais. Ela tem paixão, ela tem dons. Isso é mais importante do que a Bíblia diz. A propósito, é mais fácil argumentar contra uma mulher na liderança de uma igreja do que contra a poligamia. Quero dizer, exegeticamente sim. Há muito mais evidência direta contra as mulheres estarem na liderança da igreja e terem autoridade sobre os homens ou sobre um homem do que há contra a poligamia. Direto ao ponto. São argumentos mais fáceis, mas por um lado, é tão absurdo que nós rimos. Por outro lado, estamos tão desconfortáveis que na maioria dos lugares você consegue ouvir um alfinete cair mesmo entre os cristãos quando você se levanta e fala com autoridade sobre esse assunto. João Calvino, sobre o casamento em sua defesa e por que é importante. Moisés relata que o casamento foi divinamente instituído, o qual é especialmente útil ser conhecido, pois Adão não tomou para si uma esposa por vontade própria, mas a recebeu da parte de Deus como dádiva e necessária para ele. Portanto, a santidade do casamento se destaca com ênfase porque reconhecemos Deus como o seu autor. Quanto mais Satanás tem se esforçado para desonrar o casamento, mais devemos sustentá-lo contra toda a reprovação e o abuso, a fim de que ele receba a devida reverência.
Agora, com esse pano de fundo, e novamente, passamos por isso rapidamente, mas com esse pano de fundo vamos falar um pouco de Jesus aqui. E vamos lidar com alguns dos argumentos feministas que se infiltraram até mesmo na igreja, no que se refere à masculinidade e feminilidade. Primeiro, vamos estabelecer uma base. Lançar uma base. Abram a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, início do versículo 15. Aqui está o que vocês encontram. Essas três áreas. E a propósito, isso é antes da queda. Isso é antes da queda. Temos essas três áreas da masculinidade bem aqui em Gênesis capítulo 2. Temos um homem que está comprometido com Deus, honrando o trabalho. A obrigação do homem é trabalhar. O lugar de falar amém é ali, pessoal. A obrigação do homem é trabalhar. Amém? A obrigação do homem é trabalhar. Esse não é mais o nosso ideal. O ideal costumava ser que um homem trabalhasse, que ele encontrasse algum trabalho para fazer e que ele se dedicasse a esse trabalho. E esse ideal já foi substituído. Agora, o ideal é a aposentadoria antecipada. Se você não pode dizer amém, você precisa dizer ai. A obrigação do homem é trabalhar. Em segundo lugar, ele tinha um compromisso com a lei de Deus. O homem tem que ser comprometido com a lei de Deus. Em terceiro lugar, ele tinha um compromisso com a família. Vemos tudo isso antes da queda, começando no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 2. Vamos ver aqui, começando no capítulo 15. Tomou, pois, o Senhor... No capítulo 2, me desculpem. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. A propósito, isso é antes da queda. Ele colocou o homem no jardim antes da queda. Ordenou que o homem trabalhasse antes da queda. Assim, em sua condição mais imaculada, Deus diz, o homem tem que trabalhar. No ambiente mais ideal e já visto, Deus diz que o homem tem que trabalhar. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lá vamos nós, temos a lei de Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Talvez esse seja o meu versículo favorito em toda a Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Eu amo isso. Número 1, porque é absolutamente verdade. Amém? Jesus seja louvado. Não é bom que o homem esteja só. Se você não gosta disso, aí é com você. Eu gosto disso. Não é bom que o homem esteja só. Eu posso dizer amém o dia todo, todos os dias, ponto. Não é bom que o homem esteja só. Aqui está a outra razão pela qual eu amo esse versículo das Escrituras. Há um padrão que se repetiu por 6 dias. Que haja, então ouve. Era bom. Que haja, então ouve. E viu que era bom. Terceiro dia, que haja, depois era bom. Todos os dias, o mesmo padrão. Essa é a primeira vez que Deus diz que algo não é bom. A primeira vez. O que é esse algo? Não é bom que o homem esteja só. Acabei de lembrar dessa imagem em minha mente, de Deus olhando para Adão e para toda a criação, e Deus sentado lá dizendo, é muito bom, é incrível, no verdadeiro sentido da palavra. As estrelas, o sol, a lua, a terra, olhe para isso, é bom. Olhe para aqueles animais que eu criei. Então ele olha para Adão, e ele simplesmente diz, na versão em minha mente, ele não vai fazer isso. Eu tenho que ajudá-lo. E é o que ele faz. Deus faz com que um grande sono caia sobre Adão, para que Adão não estrague tudo ou leve crédito por isso. Vocês sabem quem nós somos. E ele cria a mulher. E faz esta declaração. Por isso, deixa o homem pai e mãe. E se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Curiosamente, Adão não tem pai e nem mãe. E, no entanto, Deus faz essa declaração. Por quê? Não se antecipe a mim.
Deus está honrando o trabalho antes da queda. A queda apenas tornou o seu trabalho penoso. Reconheça que a queda não obrigou o homem a trabalhar. A queda simplesmente tornou o trabalho do homem penoso. Aqui está a terceira coisa. Embora Eva fosse sua auxiliadora idônea, ou sua ajudadora, não há registro dela trabalhando com ele no jardim, ou sendo responsável pelo jardim. Deixe-me dizer isso novamente. Eva é dada a ele como sua auxiliadora idônea. Não temos registro dela trabalhando com ele no jardim ou assumindo responsabilidades no jardim. Isso significa que Eva nunca ajudou o Adão no jardim? Não, não é isso que quer dizer. Significa que era da responsabilidade do Adão. Mas o que isso tem a ver com o resto? Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram muitos de nós dizendo isso antes? Aqui está o que tem a ver com isso. Depois da queda, aqui está o que os homens decidiram fazer. E aqui está o que as feministas basicamente fizeram. As feministas basicamente disseram: mulheres, o nosso objetivo é assumir a parte masculina da maldição, mesmo que ele não possa assumir a nossa. Amém? Alguns de vocês estão olhando para mim tipo: eu não estou entendendo. Bem, deixe-me ajudá-los a entender. Depois da queda, Deus olhou para o homem e o que ele disse ao homem? Espinhos, trabalho árduo. Isso é o que você vai receber. Você vai trabalhar com o suor do seu rosto. Você vai se sustentar através do suor do seu rosto. É sua obrigação, Adão. Ele olhou para Eva e disse: a sua será o parto. Aqui está o que a feminista diz. Os homens não podem assumir a nossa obrigação na maldição e engravidar. Deveria ter havido um monte de améns de fora a fora nesse momento. Estou muito satisfeito com isso. No entanto, precisamos invadir a obrigação deles na maldição. Precisamos ser ambos no gênero das mulheres. Pegue a parte da maldição da Eva e pegue a parte da maldição do Adão. A lei de Deus. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração e um preceito particular de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual ele ligou a ele e a toda a sua posteridade a obediência pessoal completa, exata e perpétua. Prometeu a vida ao cumpri-la e ameaçou de morte ao quebrá-la. E dotou-o de poder e capacidade para mantê-la. A Confissão Batista de Londres. A lei de Deus. Antes que haja os 10 mandamentos, a lei de Deus. A família. Adão tem um compromisso, primeiro, com a sua família de origem, e em segundo lugar, com a sua família de escolha. Agora entenda isso. Lembre-se do que eu disse sobre a declaração que Deus fez. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Deus está falando em termos gerais sobre a ordem da criação. Deus não está dizendo: Adão, agora é hora de você sair de casa. Adão não tem casa para sair. Ele estava formando a primeira casa, que alguém seria chamado para sair. Então aqui Deus está fazendo uma declaração universal sobre a ordem criada. Assim, quando entendemos a masculinidade bíblica neste contexto, aqui está o que vemos antes da queda. O homem tem que trabalhar, e tinha que ser um trabalho que honra a Deus. A propósito, o propósito deste trabalho é lindo. Estou quase estourando o meu tempo, mas ainda preciso dizer isso. Os propósitos desta obra em Gênesis capítulo 2 são magníficos. Adão está trabalhando no jardim, a fim de sustentar a si mesmo e a sua família. Nós vemos isso, nós entendemos isso. No entanto, Adão também trabalhou neste jardim, a fim de exercitar o domínio, assumindo o controle de tudo o que ele tinha em suas mãos para fazer. E como parte disso, Deus disse que lhe daria coisas agradáveis para comer, mas também agradáveis aos olhos. Parte do propósito da obra do homem é o louvor e a glória de Deus através da beleza estética que ele cria. Deixe-me dizer que, novamente, uma parte muito importante do trabalho do homem é a glória que ele leva a Deus
na beleza estética do que ele cria. A propósito, como o homem determina a beleza estética do que ele cria? E eu sei que o Doug vai falar disso. Qual é o ponto de medição de Adão sobre a beleza estética? Seu ponto de medição é a beleza estética que Deus colocou na criação. Então, como você define algo como bonito? Eu não, mas Deus sim. Então, olho para a ordem, a beleza e a majestade na criação e comparo o que crio com a ordem, a beleza e a majestade da criação. E nesse grau, algo é esteticamente agradável ou belo. Não apenas sua obra que honra a Deus, mas a lei de Deus, bem ali no seu coração, e verbalmente na forma de um mandamento. Ainda não temos isso atualmente? Sim, nós temos. Sim, nós temos. Vemos em Romanos capítulo 1. E terceiro, um compromisso com a família. Um compromisso com a sua família de origem. E depois disso, um compromisso com a sua família de escolha. Por isso, deixa o homem pai e mãe. É uma bela frase. Mas notem o que está implícito nessa frase. O que está implícito nessa frase é que um jovem deve crescer compromissado com sua família de origem. Um jovem deve crescer compromissado com a casa do seu pai, com a visão do seu pai, até que Deus lhe dê uma família própria e uma visão própria. E então, por essa causa, o homem sai e segue a vida. A propósito, essa também é uma palavra para o patriarca excessivamente zeloso, que quer administrar sua casa e a casa do seu filho. Leia sua Bíblia e se arrependa. Amém, alguém? O seu filho estabelece a casa dele e você não a governa. Se você não crê que o seu filho está pronto para governar sua própria casa, ele não está pronto para você dar a ele sua bênção. Sua bênção para se casar. Se você der ao seu filho a bênção para se casar, ele terá a casa própria dele. Em oração, você estabeleceu uma base de relacionamento com seu filho, a fim de que você ainda possa ser um mentor para ele. Mas não há mais como se envolver. A casa é dele, não sua. É a família dele, não a sua. E novamente, de onde vem tudo isso? Gênesis 2. Ontem à noite, Gênesis 3. Esta manhã, Gênesis 2. Agora, eu quase passei pela metade dos meus slides aqui, mas o meu tempo acabou. Mas é suficiente dizer que todas essas áreas de ataque do feminismo radical são abordadas claramente nas Escrituras. O que significa duas coisas. Número 1, sabemos o que nos fez derrapar em nossa jornada. O que nos fez derrapar foi a falta de compromisso com a doutrina da suficiência das Escrituras. E começamos a confiar e olhar para algo diferente das Escrituras. Aqui está a segunda coisa. Nós sabemos como levantar. Como levantamos? Voltamos-nos para o livro. Definimos a masculinidade, a feminilidade e o casamento com base no que as Escrituras ensinam explicitamente. Não perguntamos a psicólogos e sociólogos, não perguntamos a antropólogos, nós não perguntamos, e novamente, esse tem sido um tema recorrente para aqueles de vocês que estiveram aqui, de um almoço de liderança em diante. Tem sido um tema recorrente, todos esses indivíduos e todas essas disciplinas estão subordinadas à palavra e à autoridade de Deus. Então voltamos novamente à suficiência das Escrituras. Essas questões são importantes? Certamente que sim. Existem inúmeros outros problemas menores que se ramificam a partir desses problemas? Sim, existem centenas, se não milhares de outras questões que poderíamos abordar se tivéssemos tempo. Mas aqui está a beleza. Temos as Escrituras.
O que significa que temos tudo o que precisamos para abordar essa questão do feminismo radical em nós mesmos, enquanto nos arrependemos disso, enquanto confrontamos a nossa cultura com a palavra de Deus. Mas não fazemos isso a menos e até que nos comprometamos com a doutrina da suficiência das Escrituras. E aqui está a beleza da doutrina da suficiência das Escrituras, como eu assumo o meu lugar. A beleza é que eu posso ficar aqui e falar sobre todas essas coisas e saber que há pessoas lá fora que estão ouvindo ao vivo agora ou mais tarde na gravação, que estão fervendo de raiva. Fervendo de raiva. Provavelmente mais na gravação, mais tarde, do que há no auditório hoje, que estará fervendo de raiva. Eles vão pegar isso e eles vão dizer, você só precisa ouvir o que ele disse sobre fervendo de raiva. E sim, enquanto você ouve isso mais tarde, estou falando com você nesse momento, mesmo que você não esteja aqui. Mas aqui está a beleza da doutrina da suficiência das Escrituras. Eu não sou o autor da mensagem. Eu simplesmente a entrego. Se houver algum problema, reclame com o autor.